vou fazer assim, irmãos, eu vou fazer a leitura com vocês do capítulo, né? Depois a gente volta para meditar, né? Vamos fazer a leitura, então? Nessa leitura nós vamos já observar o ensino aqui da palavra do Senhor. Isaías capítulo 2. Vamos fazer então a leitura desse capítulo. Diz assim, meus irmãos, a Sagrada Escritura. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. E o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante dele se prostrarem, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, que estamos diante da sua palavra, Senhor, para ler, meditar no nosso propósito das nossas noites de oração, e nós pedimos que o Senhor nos ensine, Senhor, por seu Espírito Santo, e ponha a palavra em nossa alma, em nosso coração, no nome de Jesus.
Que assim seja. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós estamos então lendo a palavra do Senhor nas quartas-feiras e neste momento, né, o livro de Isaías, irmãos. Eu tenho falado para vocês que Isaías, ele, lá na nossa introdução ainda ao livro, ele é um profeta que ele vai falar dos exílios, né, dos exílios assírio e babilônio. E a Síria que vai levar o povo de Israel, e a Babilônia que posteriormente, na verdade, né, ainda não nessa época, vai levar o povo de Judá. Ele está anunciando a ira de Deus, a vinda a manifestação da ira de Deus contra o povo de Deus que deixou a aliança, que pecou contra o Senhor. E nós vimos também, irmãos, que, porém, Isaías ele fala muito também de esperança, de salvação. Inclusive, é um profeta que fala muito, né, como os outros profetas, todos os profetas, na verdade. Mas Isaías ele tem algumas passagens muito assim claras sobre Jesus Cristo. Então, nós vamos observar isso, que ele aponta para Jesus. Semana passada eu li com vocês o capítulo 1, e no capítulo 1, Isaías ele já faz uma denúncia, ele começa a denunciar o povo, mostrando como eles deixaram o Senhor. E como eles, deixando o Senhor, porém, eles tinham um ritual, eles tinham o templo, eles tinham o culto. E Deus os acusa de hipocrisia. Deus diz assim, vocês têm o culto, mas vocês não têm justiça. Vocês têm aqui a religião do culto, mas quando chega lá fora, vocês oprimem as pessoas. Né? Um ponto bem destacado que nós vimos aqui semana passada, ou seja, que eles realmente não temiam a Deus, não amavam o Senhor, mas tinha suborno, tinha injustiça e assim por diante. Então Deus diz assim, olha, eu vou trazer juízo sobre vocês, né? Porém, Deus, ele chama, irmãos, ele chama o povo ao arrependimento. Ele diz no versículo 18, vinde, então raciocinemos. Juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Né? Então, ainda do capítulo anterior. E Deus, porém, diz, olha, quem não se arrepender, porém, vai ter o juízo sobre si. Se vocês quiserem, vocês se arrependerem, vocês comerão dos bens da terra, mas se recusarem e for de rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Né? Agora, aqui no capítulo 2, ele continua, irmãos, continua mostrando, denunciando o povo, mostrando os pecados do povo. Mas aqui no capítulo 2 tem dois aspectos aqui bem interessantes para nós observarmos, né? A palavra de Deus vai falar aqui dos últimos dias e ela vai falar do dia do Senhor. São duas expressões importantes aqui. E quando fala dos últimos dias, ela fala de alguma coisa muito maravilhosa, que está aqui nos primeiros versículos, mostrando como muitas pessoas vão buscar Israel, vão buscar Sião, de todas as nações, querendo conhecer a Deus, né? Mas, quando se refere ao dia do Senhor, vai dizer que quando vier esse dia, os homens eles vão se esconder nas rochas por causa da terrível ira de Deus. Então, tem esses dois aspectos, os últimos dias e o dia do Senhor. E eu quero ler com vocês, aí nós vamos meditando, tá bom? Mas você já observe aqui, e esse texto ele tem um ensino muito importante para nós hoje à noite. Vamos então fazer a leitura de novo? Eu vou ler com vocês novamente os primeiros versículos, né? Eu gosto sempre de ler tudo para a gente pegar já o total, mas agora nós vamos ler e tirar alguns detalhes. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Aqui é uma introdução, primeiro versículo logo, mostrando as profecias que o Jeremias traz para o povo, o filho de Amós, né? Sobre Judá e Jerusalém. Aí no versículo 2 ele diz assim, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes,
e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Então aqui ele já começa dizendo que o monte da casa do Senhor é o monte onde ficava o templo de Deus, em Jerusalém. Então aquele monte, ele se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Vai ser o ponto mais alto, e para lá vão concorrer todas as nações. Veja que mensagem interessante aqui. Então, não somente o povo de Israel, mas todas as nações vão se dirigir para aquele monte. Agora, para que eles vão se dirigir? Veja o que diz o versículo 3. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então eles vão subir, o monte será exaltado, vai aparecer a todas as nações nos últimos dias. Olha essa expressão, né? Nos últimos dias. E aí as pessoas vão dizer umas para as outras, vão incentivar umas às outras e dizer assim: vamos à casa de Deus, vamos à casa do Deus de Jacó, porque lá nós vamos aprender o quê? Os caminhos do Senhor, as suas veredas, porque de Sião, né? No meio do povo de Deus, da terra do Senhor, do templo do Senhor, de Jerusalém, é que vai sair a palavra do Senhor. Aí o versículo 4 diz assim: e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, ele vai trazer juízo. Mas a última parte do versículo diz assim: o que vai acontecer em consequência, irmãos, dessa elevação do templo de Deus, do monte, e da vinda do povo para aprender a palavra do Senhor, a lei do Senhor? Diz assim: as espadas e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ou seja, em vez de usarem espada para a guerra, eles vão usar espada, como diz aqui, em vez de espada, vai se converter em enxadões. Ou seja, vão trabalhar, vão produzir com os enxadões. Em vez de lanças, vão usar foices. Então, nós observamos aqui que vai ter uma mudança quando isso acontecer. De guerra, vai ter produção, vai ter construção, vai ter trabalho, vai ter paz, e em vez da guerra, vai ter a paz, e junto com essa paz vem o quê? Os enxadões, as foices, ou seja, o trabalho. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O efeito desses últimos dias e dessa elevação do trono de Deus, do templo de Deus, desse conhecimento do templo de Deus, e dessa consciência das pessoas de que, olha, ali tem a lei do Senhor, de que elas chamam umas às outras: vamos lá aprender a lei do Senhor, e elas então aprendem a lei do Senhor, do Deus de Jerusalém, porque de Jerusalém sai a palavra do Senhor, haverá paz, né? E a situação aqui, irmãos, é muito interessante, porque o contexto histórico de Isaías é um contexto, né, e as profecias dele, é um contexto de guerra, de violência, de coisa terrível. Só nós pensarmos no Império Assírio, que ele vai falar do Império Assírio. E a Síria era muito violenta, muito violenta. Então nós temos aqui, num ambiente de guerra, num ambiente onde um império cai, outro se levanta, e sempre em guerra, e sempre em muita morte, em muito sangue derramado, o Senhor prometendo que vai chegar esses últimos dias, e quando esses últimos dias chegarem, haverá paz, né? Agora nós temos que pensar, que últimos dias são esses? Nas profecias, né? Nós estamos estudando, por exemplo, o livro de Daniel. Eu já tive a oportunidade de destacar aqui para vocês, que aparece também últimos dias lá em Daniel. Últimos dias pode se referir a muitos momentos, né? Pode se referir, por exemplo, ao fim do exílio, porque eles seriam exilados. Pode se referir, então, meus irmãos, a algum momento ali que Deus estava já profetizando que iria acontecer.
As profecias elas sempre têm esses dois lados, né? Mas, irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, principalmente ali quando Pedro ele vai pregar, né, depois do Pentecostes, ele vai falar também dos últimos dias. E esses últimos dias no Novo Testamento, vai aparecer também lá em Hebreus, últimos dias, esses últimos dias vão se referir em todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, entre a vinda de Cristo e a volta de Jesus. Então são os últimos dias. Tá? Esses últimos dias se refere, portanto, meus irmãos, ao que o Senhor, nós olhamos para o Novo Testamento, ao que o Senhor iria fazer em Cristo. E veja que aqui nós temos um povo, uma nação, e um povo delimitado por um território, né? Inclusive agora estão divididos em Judá e Israel, mas eles são tudo povo de Deus. Eles são um povo que recebeu a lei do Senhor e que eles têm ali a verdade e que a profecia aqui diz o seguinte, olha, de Jacó, de Jerusalém, de Sião, é que vai sair a palavra do Senhor e que vai fazer com que essas nações tenham paz. E é isso que aconteceu. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele veio exatamente daquele povo e que Deus, durante toda a história ali de Israel, ele estava exatamente profetizando e preparando a vinda do seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele vem, irmãos, vai acontecer então que essa palavra, esse evangelho, essa verdade, que estava ali ainda somente entre o povo de Israel, vai se espalhar por toda a terra. Então, gosto sempre de citar com vocês aqui, Atos capítulo 1, versículo 8, né? Vocês lembram de qual já? Sabe? O que diz lá? Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? E ser meus testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela se espalharia por todas as nações, irmãos, e aonde chegasse esse Evangelho haveria paz. Tá? Haveria paz. Então, quando o Senhor Jesus Cristo veio, é muito interessante nós observar, vou dar um exemplo aqui para vocês, irmãos, um exemplo histórico, que aconteceu ali entre judeus e gentios. Na época que Jesus veio, havia uma rivalidade muito grande entre, por exemplo, judeus e romanos. Né? Eles não gostavam um do outro, não se davam um com o outro. Havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Você lembra lá em João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e que o próprio texto diz que eles não se davam? Mas quando veio Jesus, irmãos, judeu e gentil passaram a se unir, servindo o mesmo Jesus. Samaritanos e judeus, acabou, né, a rivalidade, porque o próprio Jesus, em João capítulo 4, uma mulher samaritana crê no Senhor Jesus e evangeliza a sua cidade, e a cidade vem até Jesus e crê no Senhor Jesus também. Então, nós observamos o quê? Que já com a vinda de Jesus Cristo, essa paz começa a se manifestar entre as nações. Mas essa paz, nós sabemos que essa profecia, porém, ela se cumprirá apenas quando Jesus voltar. Porque existe aqui uma profecia, tanto, e os últimos dias, como eu falei, se refere a esse período já que nós estamos vivendo, existe essa profecia se aplica tanto a nós, tanto a esse período nosso aqui e da pregação do Evangelho, onde as barreiras, os preconceitos, as divisões humanas, sabe? Isso vai caindo por terra. E nós somos unidos no mesmo corpo, na mesma igreja, mas isso só vai se tornar, irmãos, pleno, vai desaparecer a guerra e vai ter um novo céu, uma nova terra sem guerra quando Jesus voltar. Então a profecia está falando de tudo isso aqui. Está falando, evidentemente, de alguma bênção, que se referia lá ao tempo de Isaías, mas muito mais a vinda do Senhor Jesus Cristo e a consumação de todas as coisas. Né? Agora, olha o conselho que o próprio Isaías, aqui Deus, né, por Isaías, dá ao povo de Israel diante dessa profecia, diante dessa promessa. Olha o que diz o versículo 5.
Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Interessante isso? Quer dizer, ele faz a profecia, ele diz assim, da onde vai sair a lei? Da casa de Jacó. A lei vai sair, olha onde é que está, o meiozinho aí do versículo 3. Vou ler todo o versículo 3. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Agora, por quê? Veja, as pessoas todas, segundo ele diz aqui, vêm de outras nações para ouvir a lei de Deus na casa de Jacó. E eles vão dizer uns aos outros, vamos lá, gente. Eu vou convidar uns aos outros e todos vão, então, para a casa de Jacó para aprender a lei do Senhor. Como é que Deus agora, ele diz para a própria casa de Jacó, vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Não é interessante isso? Quer dizer, vem gente de fora para ouvir a casa de Jacó, mas Deus diz para a própria casa de Jacó, para eles ouvirem, é porque, meus irmãos, por incrível que pareça, apesar de que o evangelho veio dos israelitas, eles eram o povo que recebeu a lei de Moisés, e que eles tinham então esse tesouro, que é a revelação de Deus, mas eles próprios se desviaram, eles próprios se afastaram, conforme o texto vai mostrar a partir daqui. Leiam comigo aí, veja o que diz. Então, é a chamada de Deus para o povo dele se arrepender e se voltar para ele. Porque olha o que diz o versículo 6, vamos ler. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros, como os filisteus, associam-se com os filhos dos estrangeiros. Eles fizeram isso. Eles seguiram os costumes dos filisteus, que eram agoureiros, que tinham aquela religião, de olhar, mau presságio, aquela coisa que é pagã, que não tem nada a ver com Deus, e eles associaram-se com os filhos dos estrangeiros. Quer dizer, veja aí o inverso, Quer dizer, enquanto na profecia diz que as pessoas vinham para a casa de Jacó para ouvir a lei de Deus e terem paz, o povo de Deus, eles fizeram o inverso. Eles se uniram aos povos pagãos nas suas loucuras, nas suas falsas religiões, na sua loucura espiritual. Quer dizer, o inverso. A profecia diz que vai acontecer isso aqui, o povo vem e eles estão fazendo o contrário. Por isso que o Senhor está dizendo, venham, vocês estão fazendo uma coisa, é como se eu estivesse dizendo assim, vocês estão fazendo uma coisa absurda, que vocês devem ser aqueles que se apegam à palavra, vocês estão fazendo exatamente ao contrário. Por isso que o Senhor desamparou o seu povo. Ou seja, Deus está dizendo aqui, eu vou trazer juízo sobre este povo. E ele diz assim, ele continua falando, ele diz no versículo 7, a sua terra está cheia de prata, de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos, e o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Ele está explicando aqui então, está dizendo assim, olha, além de vocês se associarem à religião pagã, vocês também se tornaram pessoas que confiam na prata, no ouro, nos cavalos, na riqueza humana e no poder humano. Tem 3 coisas lá no livro de Deuteronômio que o Senhor aconselha os reis e diz assim para os reis, olha, os reis não devem multiplicar 3 coisas, cavalo, ouro e mulheres. Cavalo, ouro e mulheres. Por quê? Cavalo de respeito ao poder da guerra. O tesouro de respeito ao poder, à riqueza. E as mulheres, evidentemente, ao prazer sexual. Quer dizer, muito poder, muita riqueza e muito prazer sexual.
essas coisas todas em si são ruins, o poder é ruim em si? Não. A riqueza em si é ruim? Também não. O sexo em si é ruim? Também não. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, é que essas pessoas, elas passaram a viver para isso. Elas passaram a ser dominadas pelo poder, pela riqueza, pelo prazer. Tá? Então aqui Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão cheios de prata, vocês estão cheios de cavalo, e vocês esqueceram do Senhor. Porque era um momento, irmãos, ali, da profecia, era a época de Jotão, o rei de Judá. E nessa época, o povo realmente estava muito bem, em termos materiais. Então, só depois começou a ter problemas com a Síria e a questão da Assíria, né? Ainda estava de certa forma distante. Então o povo, eles estavam assim, como nós vimos semana passada, eles estavam confiando nas suas cerimônias religiosas, uma religião só de aparência, eles estavam abastados e poderosos, e eles então tinham esquecido de Deus. O texto diz assim, que eles fizeram ídolos, inclinaram-os perante as obras das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Então, era essa a situação do povo. Eles esqueceram o Senhor e começaram a adorar ídolos como as outras nações. Tá? Mas agora, vamos ler, irmãos, o juízo que Deus vai proferir agora sobre eles. E isso se aplica não somente a essas pessoas aqui, mas, como nós vimos, vamos ver aqui, o dia do Senhor, isso tem uma aplicação já para os finais dos tempos. Mas vamos ler aqui. A partir do versículo 10, veja que Deus diz agora. Deus diz assim, como Ele vai trazer juízo, como Ele vai abater essas pessoas soberbas, orgulhosas, que confiam no seu poder, esqueceram Deus. Ele diz assim, entra nas rochas e esconde-te no pó, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis, contra todas as pinturas desejáveis. Veja quantos contra todos, né? Então Deus diz assim, te esconde, porque eu venho julgar, e eu venho, a minha glória vem aparecer, e eu vou abater o orgulho de vocês, e eu vou humilhar o homem orgulhoso, altivo, e eu vou ser exaltado naquele dia, no dia do Senhor. Esse dia, irmão, se refere, né? Assim como os últimos dias, lembra que eu falei dos últimos dias, né? O dia do Senhor. Esse dia se refere naturalmente aos juízos ali da época de Isaías, que vai ter os assírios, irmãos, e vão trazer muita destruição. E tudo isso aconteceu. Tá? Os babilônios virão também. E tudo isso aconteceu aqui, tanto para Israel, o reino do norte, como o reino do sul. Eu estava dito para você, né? O reino de Israel estava dividido em Israel e Judá. Então, primeiro a Síria veio, destruiu o reino de Israel. E depois, bom tempo depois, veio a Babilônia e destruiu Judá. E isso é que aconteceu. Toda aquela beleza, toda aquela glória foi abatida. Deus quebrou o poder do soberbo. Os cedros, os bosques, os carvalhos de Bazã, que representavam toda aquela glória, toda aquela beleza, os montes altos, os outeiros elevados, as torres fortificadas, o muro fortificado, porque eles confiavam no poder deles, tinham os seus muros, tinham o seu poder, os navios que eles faziam o comércio, né? E eles, então, tinham ali a confiança também nos seus belos navios, as pinturas desejáveis, a arte, tudo aquilo que eles tinham, e eles, então, confiavam e eram arrogantes. Deus diz assim, eu vou destruir tudo isso, eu vou acabar com tudo isso.
Não é porque essas coisas em si, irmãos, elas eram ruins, mas porque o povo de Deus tinha adorado essas coisas e se exaltado, se orgulhado nessas coisas. E Deus diz assim: eu vou destruir. A arrogância do homem será humilhada. Versículo 17. A sua altivez será abatida. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, isso se refere naquele período, mas também, irmãos, da mesma maneira dos últimos dias, se refere à vinda de Cristo. Né? Então, o que a Bíblia diz lá em Apocalipse? A Bíblia diz a mesma coisa em Apocalipse, quando Jesus voltar. A Bíblia diz que Babilônia vai cair. Babilônia, no seu orgulho, na sua arrogância, vai cair. Né? Vai ser humilhada. E aí, o texto continua dizendo assim, sobre os ídolos agora. Vamos ler a partir do versículo 18. Acompanhe comigo. Todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. E naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. Eles vão tentar se esconder de Deus. Eles vão perceber que aqueles ídolos que eles fizeram, que eles confiaram, são inúteis. E eles vão jogar os ídolos. E esse vai ser o fim dos ídolos, vão ser jogados para as toupeiras. Eles vão entrar, versículo 21, nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Então, diante disso, o Senhor dá um segundo conselho, uma segunda exortação. Qual foi a primeira? Quando ele fala lá que todos os povos virão, né? E vão buscar a lei do Senhor em Sião, ele diz no versículo 5, vinde também vocês, casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Né? Agora, quando ele fala do seu povo, da arrogância do seu povo, que o povo tinha multiplicado cavalos, confiava em si mesmo, arrogante, né? E que ele diz que vai trazer juízo, ele dá um segundo conselho. Versículo 22, vamos ler? Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Né? Então o conselho é, vocês que têm confiado nos homens, deixem a confiança nos homens, porque o homem tem um fôlego nas suas narinas. Quando acaba o fôlego dele, ele morre. Como é que se pode confiar num ser humano que hoje está vivo, enquanto tem fôlego nas narinas, mas amanhã está morto? Se ele não pode salvar a si mesmo, vai salvar outro homem? Que coisa tola é confiar num ser humano, como o povo de Israel estava fazendo, confiando nos seus poderes, nos seus cavalos, na força deles, no poder deles, né? Na riqueza deles. Quando morre, tudo acaba. Como é que eles podem confiar nisso? Em que se deve ele estimar? Então, o conselho é duplo, né? Busquem o Senhor e não confiem no homem. Então, meus irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar para nós hoje, né? São essas duas lições. Quer dizer, para nós hoje, povo da igreja, crente, cristão, nós devemos também colocar para nós, né? O que estava acontecendo lá para o povo de Israel. Quer dizer que nós somos o povo que temos a palavra, que temos o Evangelho, que pregamos o Evangelho, que anunciamos para as pessoas. Nós devemos pensar nesse texto que diz para nós, vinde ao casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Que nós não preguemos só para os outros, que nós não tenhamos só o depósito, mas tenhamos, como nós temos visto aqui, uma religião de cerimônias, uma religião enfim, de idolatria, mas que todos nós estejamos realmente em Cristo. Né? Lembra que Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado. Então nós temos que ir a Cristo, confiar em Cristo,
Essa é a verdadeira religião, é o verdadeiro cristianismo, irmãos. Quando o povo diz: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Jacó, o templo do Senhor, porque o templo do Senhor estava apontando para Cristo. Nós estudamos aqui Hebreus, né? E que diz que Hebreus diz que o templo foi substituído por Cristo. O sacrifício do templo foi substituído por Cristo. E Cristo entrou no templo do céu. Então nós temos que ir a Ele. Vinde ao caso de Jacó e andemos na luz do Senhor. Quem é a luz? Cristo é a luz. Andemos na sua luz. Então, esse é o chamado do texto para nós, irmãos. Em segundo lugar, o chamado do texto também irmãos, de nós não confiarmos no homem, porque esse é o outro lado da questão. Se eu confio em Cristo, não confio no homem. Não vou confiar no meu poder, não vou confiar no meu dinheiro, não vou confiar no poder de cavalos, no poder dos homens, nos poderes deste mundo, não vou confiar na minha riqueza. Essas coisas, se Deus me der, Deus me abençoa com essas coisas, e Deus nos abençoa com essas coisas, mas é para a glória dele, não para que nós confiemos nessas coisas. Eu não vou confiar, não devemos confiar no homem, porque o homem hoje existe, amanhã ele não existe mais. Nós devemos lembrar, irmãos, que existe, portanto, a promessa dos últimos dias, que nós estamos nesses últimos dias, e que o convite a todos nós o texto está dizendo, vinde, né? Vamos a Cristo, vamos olhar para Cristo, vamos confiar no Senhor Jesus Cristo e não confie nos homens, porque um dia também virá o juízo de Deus e Deus vai derrubar os arrogantes, Deus vai derrubar os orgulhosos, aqueles que não confiaram nele. E uma terceira coisa que eu penso, irmãos, que o texto também ele nos chama aqui, é para que nós convidemos outros, né? Nós estamos nessa vida para convidar outros. Aqui no versículo de número 3 diz, isso está acontecendo, porque é a pregação do Evangelho. Nós dizemos para os outros, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém, palavra do Senhor. Então, esses são os 3 chamados do texto para nós. Não é mesmo? Vamos orar? Vamos pedir então que Ele nos abençoe, né? Que o Senhor nos fortaleça, irmãos, nessa santa fé e nesse chamado. Senhor, muito obrigado, porque nós temos, Senhor, meditado aqui na Sua palavra santa nesta noite, esse texto tão impressionante, tão maravilhoso. Senhor, aplica a nossa alma, de maneira que todos nós, Senhor, possamos, pelo Espírito Santo, Senhor, estar todos olhando para Jesus e pela graça de Cristo, pela sua obra maravilhosa, andar na sua luz, Senhor, e que a nossa confiança não esteja no homem, em que o fôlego está nas suas narinas, mas em Cristo, Senhor, e que Deus Todo-Poderoso, nós possamos convidar outros, que o Senhor nos ensine cada vez mais o Santo Evangelho, nos prepare para que nós convidemos outros, Senhor, em vez de seguirmos outros caminhos, nós sigamos o santo caminho, todos estejam firmes na fé, chamando outros para essa mesma fé. Nos abençoa, Senhor, nos fortaleça no Senhor Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Seja conosco hoje à noite. Abençoa agora as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos, então? Tirar agora o nosso